Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Voz que Clama História e Profecia. Que a graça e a paz de Deus de Cristo esteja com você a cada dia. Estamos ainda na sequência dos livros poéticos, trabalhando ainda o livro de Salmos. Salmos é composto por 150 salmos, já mencionamos algumas vezes. Eles tratam de biografias pessoais, de orações, agradecimentos, testemunho e servem para enriquecer a nossa vida a cada dia. Antes de entrarmos no tema de hoje, queremos agradecer aqueles aí que acompanharam a última mensagem sobre o esconderijo do Altíssimo, falando sobre o Salmo 91 e tirando ali algumas lições, algumas aplicações, agradecendo aqueles que mencionaram para nós, que mandaram mensagem, falando que a mensagem foi importante, que de certa forma foi relevante para a vida. E assim queremos, é o nosso objetivo, de fato, ao trazer um tema, uma mensagem, procurar ver primeiramente uma aplicação para a minha vida, que estou aqui trazendo a mensagem para você, e também tendo o desejo de que ela seja relevante, que ela seja importante para a sua vida. Hoje queremos meditar um pouco no Salmo 116, que é um salmo de ações de graça. Ele começa falando isso, o salmista expressando o seu amor pelo Senhor. É um salmo individual de ações de graça, que expressa essa alegria, essa gratidão, também o compromisso com o Senhor por livrar o salmista da morte. Inicialmente ele trata sobre essa temática, pelo menos em 2 ou 3 momentos distintos, em versos diferentes, mas no decorrer do salmo isso fica irrelevante, fica, quem sabe, em segundo plano, as ameaças, os problemas, ou ele estar tantas e tantas vezes diante da morte, ou a morte diante de si. Isso fica em segundo plano pela vitória da vida, ou pela alegria, né, que o Senhor concede para ele. E o título da mensagem é justamente O que darei eu ao Senhor. Essa é uma mensagem que gosto muito de usá-la quando estou falando de algum tema de gratidão, ou seja, um culto de gratidão, quem sabe por mais um ano de vida, ou por uma conquista, por algo que o Senhor tenha concedido. E, aliás, a cada dia, né? O fato de estarmos vivos, as nossas conquistas, seja ela no âmbito profissional, espiritual, social, familiar, toda a glória deve ser tributada para o Senhor. Vamos então iniciar aqui, onde o salmista ele diz: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Versículo 1. Ele expressa isso. No 2 ele diz ainda: porque inclinou para mim os seus ouvidos. Então ele ama o Senhor ouve a voz, as súplicas e inclina para mim os ouvidos. Ele, fechando o versículo 2, ele ainda diz: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então ele toma a decisão de enquanto estiver vida, ele vai estar invocando o nome do Senhor. O verso 3 é como que mudasse agora o cenário. Ele diz: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então nós mencionamos que pelo menos em 3 momentos distintos o tema, a temática, a morte está presente. E isso foi muito visível na vida de Davi, quando ele chega a um ponto de dizer que, quem sabe, um passo só separava ele da morte. Aqui não está mencionando diretamente se é Davi que escreveu, não tem um título, né? Mas eu estou usando ele como referência porque isso é muito recorrente. E como ele escreveu a maioria, né, dos salmos, faço menção do seu nome. Versículo 4 ele diz: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. E ele fala no versículo 6: achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para
comigo, pois livraste da morte a minha alma. Das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então, mais uma vez, o tema morte aqui é mencionado, e ele fala no versículo 8, livrastes da morte a minha alma. O que mais? Das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Quem sabe quantas e quantas vezes, né, o Senhor tem, quem sabe, me livrado, te livrado da morte, ou quem sabe, como ele mencionou aqui, das lágrimas os nossos olhos, das quedas os nossos pés. Talvez quantas vezes tropeçamos e caímos, e com certeza todas as vezes que tropeçarmos, né, e cairmos, provavelmente nós estamos com o olhar focado em Cristo, em Deus, aquele que pode sempre nos orientar, nos direcionar para as nossas vitórias. O verso 9 ele diz, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, versículo 10, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Então, no momento das suas perturbações, das suas angústias, ou quem sabe de estar prostrado, deprimido, chateado com as circunstâncias, as situações da vida, e ele então expressa esse sentimento de angústia, de que todo homem é mentiroso, quem sabe de não acreditar no homem, e de fato o coração do homem é enganoso. Mas no versículo 12 está então o ponto principal, a partir do versículo 12 da nossa mensagem, diz que darei ao Senhor, e ele realmente diz isso, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. O que eu posso dar, ou o que, quem sabe, possamos dar ao Senhor que de fato já não seja dele. O Salmo 24, ele expressa isso, que a terra e toda a sua plenitude é do Senhor. Os mundos, ou o mundo, ou os mundos, né, outros mundos também, e todos aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Então ele diz, o que eu posso dar ao Senhor que de fato já não seja dele? O apóstolo Paulo chega a escrever, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Então o que eu sou, o que eu tenho, isso já pertence a Ele. Então não tem nada que eu venha oferecer ao Senhor que de fato já não seja dele por direito. Então com essa pergunta diante dele, o que darei eu, Senhor, por todos os benefícios para comigo, por tudo que Ele tem me feito, quem sabe ter nos criado, ou nos remetemos lá ao princípio, na criação, quando Ele cria Adão, a sua imagem, sua semelhança, com o intuito de que o homem pudesse exprimir, não simplesmente no aspecto físico, mas moral, espiritual, de representar Deus. Versículo 13, então, ele fala algo importante, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, quem sabe eu não posso ofertar algo que já não seja do Senhor, é dele, pertencemos a ele por direito, tanto na questão de criação quanto redenção. Então ele diz, eu vou tomar o cálice da salvação, aquilo que o Senhor mesmo também me oferece, porque a salvação é um presente de Deus. Ele diz que o querer, o realizar, o querer efetuar é o Senhor também que opera em mim, em você. Eu preciso aceitar esse presente. Mas ele diz, eu vou tomar então o cálice da salvação que o Senhor me oferece. Eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou cumprir, o verso 14 agora, eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, quem sabe não seja um desafio para mim, para você também, em meio às nossas lutas, às nossas prostrações, ele diz que estava prostrado, né? As nossas dificuldades, de tomar a decisão de aceitar o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor, cumprir os nossos votos, nossas promessas ao Senhor. E aí no versículo 15 ele menciona mais uma vez a morte, mas com um aspecto agora positivo. Ele diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, tem até uma passagem em
Apocalipse que fala sobre isso. Bem-aventurados, felizes os que desde agora dormem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos, suas obras os sigam. Então há momentos, e aqui ele menciona que é preciosa ao Senhor a morte dos seus santos, porque está guardado. O apóstolo Paulo até fala isso também, né? De que eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará a mim naquele dia. Que dia? O dia da volta de Jesus. Não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida. Então o desafio para mim e você, quem sabe hoje, é amar o Senhor, amar a vinda do Senhor, anelar. Pedro também escreve, não somente aguardar, mas abreviar, se é que podemos fazer isso, a vinda do Senhor. E aí, fechando aqui o pensamento do Salmo, ele fala, versículo 16, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, as minhas algemas, me sinto livre agora, porque o Senhor quebrou os grilhões, aquilo que me prendiu. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, ou ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. E ele fecha o pensamento, o versículo 19, falando aleluias. Que seja assim também na tua e na minha vida, aleluias, a alegria, onde, como nós mencionamos, as dificuldades ou estar diante da morte, dos problemas, das adversidades, fiquem em segundo plano pela vitória da vida. E o Senhor diz que quer que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela vitória da vida que o Senhor nos oferece. O Senhor diz que quer que tenhamos vida e que a tenhamos em abundância, porque o Senhor é vida. Que a cada dia venhamos nos entregar ao Senhor, confiantes na vitória que o Senhor já nos oferece, entendendo de que tudo o que temos e que somos pertence ao Senhor. E assim como o salmista, onde ele faz a pergunta, que darei eu ao Senhor? Que possamos tomar o cálice da salvação que o Senhor também nos oferece. E assim venhamos sempre tributar toda a honra, toda a glória devida ao teu nome. Te agradecemos por todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.